Boa noite, galera. Estamos iniciando mais uma live, na verdade, complementando, né, as nossa série de lives aí, em comemoração ao dia 3 de junho, dia importante aí, dia do RH, né? E hoje nós vamos ter uma participação especial lá da nossa parceira VR. Mas primeiramente uma boa noite a todos, né? Para quem ainda não me conhece, sou o Rafael, sou o gerente de vendas aqui da Valora, e hoje a gente vai apresentar um pouco aí das alterações recentes que tivemos do PAT, do Programa de Alimentação do Trabalhador, e com a doutora Simone Marques da VR, né? Da Valora, que nós somos hoje um dos maiores marketplaces do Brasil. Eu vou convidar a nossa colega Simone para participar aqui da nossa live. Um minutinho, por favor. A gente está aguardando aí também a entrada de todos. Doutora Simone, muito boa noite. Boa noite, Rafael. Tudo bem? Tudo bem? Tudo Já certo? iniciei Vamos pedindo lá. desculpas, né, a você, aos clientes da Valora. A gente tinha agendado essa live para, acho que foi dia 3 de junho, né? Mas Perfeito. e aí No... tive um imprevisto aqui, peguei Covid, fiquei péssima, mas agora tudo bem. Então, é um prazer estar aqui com você, com todo o time da Valora, os clientes, e trocar um pouquinho de experiência, né, de um assunto que, se a gente for pensar, o PAT já é tão antigo, né, de 1976, e em compensação, quando tem alguma mudança, como em tudo na vida, às vezes gera um desconforto, uma curiosidade. Então, estou aqui à disposição de vocês para qualquer esclarecimento. Perfeito, doutora Simone. Justamente a gente até trouxe esse tema para a pauta, porque é o questionamento mais recorrente do nosso público, que é o nosso principal interlocutor, que a gente mais conversa no dia a dia, que são os RHs das empresas. E esse assunto tem gerado muita discussão e gerado muitas dúvidas, e esse foi o principal motivo de a gente trazer esse assunto hoje para debatermos e gerar esses esclarecimentos necessários, né? Mas eu vou começar, doutora Simone, para a gente já balizar a conversa. Eu vou começar pelo tema do que é o PAT, né? Às vezes, muitas pessoas não conhecem do tema, mas não conhecem exatamente os benefícios dele para as empresas, para os colaboradores. Eu começo com o primeiro questionamento aqui, doutora Simone. Quais são os benefícios do PAT? Qual a sua importância? A gente sabe que ele é proveniente de uma lei federal da década de 70, já é um benefício super consolidado nas empresas, mas quais são os benefícios do PAT, doutora Então, Simone? vamos lá, Rafael. Lembrando, né, o PAT, ele nasceu em 1976, quando o Brasil tinha fome, né? Então, ele nasceu de uma grande dor, que é a miséria, né? Então, foi uma forma que o governo encontrou de reduzir a quantidade de pessoas que passavam fome. Então, através das empresas, né, como você colocou, do próprio cliente RH, que contrataria esse benefício e daria ao seu funcionário, né? Com o passar dos anos, o Brasil conseguiu, com a sua evolução, com o seu desenvolvimento, reduzir a fome. Então, foi trabalhando com foco na obesidade, né, que hoje o país tem um índice alto de obesidade, e que, de alguma forma, a gente também não deixa de encontrar a fome de novo, né? Porque com a pandemia, o desemprego trouxe de volta a fome. Então, até a própria VR, agora nos 2 últimos anos, tem concedido, através até de doações, através até dos seus clientes RHs, até dos seus canais de venda, proporcionado créditos em cartões para as mães da favela,
onde a gente opera através da CUFA, né, que é a Central Única das Favelas. Então, assim, é um programa de um valor enorme, né, para o país, que também tem um valor enorme ao seu funcionário, né? Então, alguns clientes nossos, quando a gente conversa, às vezes a gente fala até hoje do multibenefícios, que é um único cartão que você tem lá o refeição e o alimentação, e muitos funcionários não querem o multi, porque eles falam, não, eu quero em dois plásticos, porque o refeição fica comigo, a alimentação eu deixo com alguém da minha família, às vezes é a esposa, ou o marido, ou a mãe, tem sempre alguém que acaba perambulando aí com alimentação. Então, essa a grande importância do programa. Eu Perfeito, Ele deixei surgiu justamente para algum ponto. ele surgiu justamente para gerar esse benefício e uma forma de complementar a renda com esse foco na nutrição do colaborador, né? Mas, doutora Simone, nós, perante a legislação que baliza o PAT, nós tivemos duas recentes alterações, né? E uma que foi pelo decreto 10.854 de novembro, né? E uma MP, a 1108/22, que mexeram com o benefício alimentação e refeição. Sendo bem prático para as empresas, quais são os seus impactos dessas duas alterações Tá, recentes? então vamos falar primeiro sobre o decreto, tá? Que foi uma mudança primordial. E isso também, esse decreto nasce também até das próprias mudanças das relações de trabalho, né? Que, primeiro que as relações de trabalho também evoluíram, né? A forma de contratação entre as empresas e empregado também mudou bastante. E aí vem o decreto trazendo essa inovação como um todo. Então, para o teu cliente RH, o que muda, né? O decreto proibiu o rebate, então não pode mais ser concedido, né, um desconto, não há mais concessão de prazo também, e ele também veda o benefício direto e indireto, com a exceção quando esse benefício estiver ligado à saúde e à segurança alimentar. Então, no caso da VR, a gente oferta hoje uma plataforma que é o nosso marketplace, onde a gente tem um programa de fidelidade. Esse programa de fidelidade ele é convertido em pontos para o seu cliente RH, né? Então, volta no formato de cashback. E o teu cliente RH pode utilizar nessa nossa plataforma através de contratação de planos de saúde, odontológico, seguro, tudo que tiver ligado à segurança alimentar, né, do empregado e também à saúde. Até um programa nutricional a gente também oferta nessa plataforma, né? Então, para o RH, essas são as principais mudanças que o decreto traz. Tem um outro lado que também impacta o próprio RH, mas também traz junto o empregado, que é o que eu acho uma mudança positiva, né? Antigamente a gente era obrigatório a ter duas mídias, né? Então, um cartão para refeição, outro para alimentação. Hoje, com o decreto, já se permite em uma única. Inclusive, até, que é um movimento que a gente tem trabalhado, para operar via celular, né? Porque o celular também vai ser uma mídia. Então, eu acho isso muito positivo, acho que é uma grande mudança. O que ele não permite, o decreto, é o empregado fazer uma transição de saldo. Então, tirar o crédito dele do alimentação para o refeição e vice-versa. Isso não pode. Isso é proibido. Então, o que ganha de refeição em restaurantes, em alimentação, alimentos in natura, então são nas grandes redes de supermercados, supermercados pequenos. O foco ainda se manteve na originalidade. O que mais? O benefício também foi reconhecido como um direito do empregado. Então, antigamente, alguns RHs acabavam discutindo com o seu funcionário na hora da demissão, porque dizia, pô,
eu depositei esse crédito, mas esse crédito é meu, né? Como RH é meu. O decreto não traz. Esse benefício é do empregado. Então, o empregador não pode retomar esse valor de volta. Alguns clientes já me questionaram sobre, poxa vida, eu depositei em um dia, sei lá, no dia 1º, no dia 3, dia 4, esse meu funcionário foi demitido. Eu não posso reter esse crédito, eu não posso fazer um proporcional aos dias trabalhados? Olha, como advogada da VR, para o meu RH, eu diria que sim, você pode fazer um proporcional, né? Computa aí os dias que o funcionário trabalhou e no restante dos dias em que ele já não fez mais parte da tua base, né, do teu quadro, você traz de volta esse crédito. Mas aí, como é uma questão trabalhista, que pode envolver um risco, né? Porque às vezes o funcionário pode querer questionar na justiça, aí eu sempre indico, valida com o teu jurídico ou com um advogado que te dê suporte, né? Porque aí entra mais numa questão de compreensão mesmo jurídica. Outro ponto que também para o RH foi importante, que o decreto trouxe aí como uma mudança, é a questão da dedutibilidade também, da isenção fiscal, né? O PAT é um produto bem diferente do auxílio, que a gente vai falar um pouquinho, que está ligado à SMP. O PAT, você tem um incentivo fiscal. Então, como é que eu faço para eu ter direito ao PAT, eu como pessoa jurídica? Eu tenho que me inscrever no Ministério do Trabalho, registrar minha empresa lá, e aí sim eu passo a ter direito a esse incentivo fiscal. E o que é esse incentivo fiscal? Né? Eu acabo deduzindo os encargos sociais e também o imposto de renda. O que o decreto trouxe de diferente? É que ele limitou o RH aos funcionários que recebem até 5 salários mínimos, podendo deduzir até um salário mínimo. Então, isso é diferente. Inclusive, as empresas, né, de benefícios, via a associação de benefícios, estão questionando essa mudança na justiça, né? Porque por que teve essa mudança, né? Tem que existir um benefício para o cliente RH. Esse sempre foi um grande benefício. Então, é um fator de mudança que está sendo questionado na justiça. Também trouxe 3 itens que talvez para o cliente RH nessa live não interesse tanto, mas só para que saibam. Trouxe uma questão de portabilidade. Então, o que é a portabilidade? É que quando o cliente, o beneficiário, pode depois, lá na frente, escolher qual é a empresa que ele opera. Então, por exemplo, o cliente RH contrata a VR, mas o funcionário dele pode escolher qualquer outra empresa concorrente da VR para receber o benefício. Trouxe um negócio chamado arranjo aberto. O que é o arranjo aberto, né? Hoje o sistema de benefícios trabalha com um sistema fechado, são bandeiras próprias. Então, a VR tem a dela, a Sodexo tem a dela, a Ticket tem a dela, a Lelo tem a dela, e assim por diante. Todo mundo é um circuito, atende o RH, o estabelecimento e o beneficiário. Com esse decreto, disponibilizou que as empresas, por exemplo, que utilizam, como cartão de crédito, Mastercard, Visa, Elo, também passem a fazer parte também desse circuito de benefícios. E, por último, trouxe um negócio chamado interoperabilidade. Que aí o que é interoperabilidade? É quando as empresas de benefícios também disponibilizam suas redes. Então, o que é a rede, né? Supermercados, restaurantes, é a rede que a gente utiliza para essa operação, para empresas, para operadoras menores. E aí, Rafael, um ponto importante que eu esqueci de dizer aí para a sua base de clientes é que toda essa mudança do decreto, ela passa a valer a partir de maio de 2023. Porém, aqueles contratos que forem vencendo no meio do caminho, aí já não pode mais renovar com rebate, com prazo, com tudo aquilo que a gente
conversou agora há pouco, tá? E a medida provisória é mais fácil. A medida provisória que veio em março agora, de 2022, ela é quase uma réplica do decreto. Então, ela foi lá, olhou tudo que o decreto tinha trazido de mudança e colocou para o auxílio alimentação também. Então, a gente também não pode conceder rebate, prazo, ou dar outros benefícios, como o decreto também vedou. E isso antigamente não tinha. Qual é a diferença entre o decreto e a medida provisória? O decreto é uma lei ordinária, né? Então, vem para valer. A medida provisória, se ela não for assinada pelo presidente da República até 8 de agosto, morre. Aí ela deixa de existir. E aí volta tudo que já era antigamente. Então, volta rebate, volta prazo, mas isso só para o auxílio, tá? Perfeito. É, eu acho que é importante a gente distinguir essa diferença entre modalidade para alimentação e refeição vinculadas ao PAT e os produtos auxílio alimentação e refeição não vinculados ao PAT, né? Porque existe existe, principalmente existe uma diferença no mercado, porque no oferecimento desses produtos, porque a partir do momento que você vincula a sua empresa aos benefícios do PAT, você segue uma regulamentação um pouco mais rígida, né? Mas agora, com essa mudança, os dois produtos eles estão ainda muito similares, porque o auxílio, de certa forma, ele foi regulamentado a partir da reforma trabalhista de 2016, Isso correto? mesmo. O auxílio foi. Eu até acho que também é uma outra inovação aí que o governo, né, trouxe para todas as empresas, né, na legislação do trabalho, que trouxe dentro de um artigo, né, dentro da CLT, onde ela falou, olha, né, o auxílio ele traz tanto para o benefício alimentação, quanto para premiação, viagens. Você tem assim uma série ali de benefícios onde a própria CLT te diz, a partir de hoje, para isso daqui você não tem encargos sociais. Porque esse era um grande problema, né, que nós, como empresas, às vezes passávamos por questionamento da Receita Federal. Não, mas aqui tem que ter. Algumas vezes a gente teve assim casos no mercado onde a Receita Federal se manifestou que ali deveria ser, né, recolhidos encargos sociais. Então, definitivamente, a CLT trouxe, olha, para o auxílio não tem, né? Vocês não precisam recolher, vocês estão isentos. Então, aliviou, né? Trouxe segurança jurídica, Trouxe né? uma segurança jurídica. Quando você fala do decreto, né, até de uma disposição que traz o RH junto com a gente, com as empresas operadoras para uma responsabilidade maior, é na fiscalização. Então, antigamente, só as operadoras tinham essa responsabilidade. Hoje, o RH está junto com a gente. Então, onde a gente tem que estar focado? Nos próprios programas. Então, o RH, sabe, ter o cuidado sempre de estar, sei lá, colocar uma rotina, né, no RH. A cada 3 meses eu vou dar uma folheada onde meus funcionários têm feito a refeição, né? Então, se estão indo em lugares que tem uma nutrição mais equilibrada, né? Ou pegar aquele funcionário que adora ir ao McDonald's, né? Que aí se traz aí um junk food que é perigoso. Traz também o uso do cartão, né? Então, o uso do benefício para que ele não esteja utilizando de forma alguma em estabelecimentos que permita que ele descarregue o crédito, né? Porque, sei lá, às vezes o funcionário, num determinado dia do mês, aperta, né, a questão financeira, ele fala, quer saber, eu vou trocar esse meu crédito por grana. E isso é proibido, é determinantemente proibido. E isso também no auxílio é a mesma coisa. Então, o RH
tem que estar sempre controlando, sempre de olho, se o funcionário não está fazendo esse tipo de operação, tá? Que é descarregando os créditos e trocando por dinheiro, né? À vista. Antes nós tínhamos como órgão fiscalizador do programa quase que exclusivamente o Ministério do Trabalho, né, doutora Simone? Com essa nova MP, enfim, passa a ter outros órgãos fiscalizadores do PAT, né? Então, nós tivemos agora também a própria Receita Federal, outros órgãos que vão fiscalizar. Então, a execução do programa passa a ser, dentro da regulamentação, passa a ser muito importante também agora, né? Passa, trouxe o decreto, ele trouxe, lógico, o Ministério do Trabalho, que já fazia parte, trouxe a Receita Federal e trouxe também o Ministério da Saúde junto. Então, hoje a gente tem os 3 órgãos fiscalizando essa operação. Eu estou na VR há 12 anos. Posso te dizer que eu nunca tinha visto ou ouvido falar de fiscalização. Sempre era um segmento mais tranquilo. Eu vim do mercado financeiro e o mercado financeiro é totalmente controlado. Agora, pós-decreto, assim, a quantidade já de fiscalização que a gente vê no mercado de empresas clientes e até operadoras, né? O próprio iFood, agora, há 2 meses atrás, teve a licença cassada por já estar operando no arranjo aberto, que não poderia, né? Está permitido a partir de maio de 2023. Então, hoje a gente realmente observa aí um movimento muito mais forte dos órgãos reguladores. Perfeito. Apenas passando para a nossa audiência, que estão abertas também para as perguntas, a gente está acompanhando, nós temos um back-office aqui nos ajudando, e a gente está fazendo, a gente vai recolher todas as perguntas, e mais ao final dessa live a gente vai trazer esses questionamentos aqui para que a gente possa esclarecer a todos. Então, doutora Simone, então, só para a gente já deixar claro, então, quem hoje já tem um contrato de vigência, seja ele vinculado, uma empresa que esteja vinculada ao PAT ou apenas ao auxílio, ela, enquanto ela houver a vigência do contrato, ela está com as condições vigentes, correto? Isso mesmo, ela está mantida. Por exemplo, seu cliente tem um contrato que a vigência vai até junho de 2023. Chegou em maio de 2023, é a validade final, tá? Maio de 2023, encerra, e aí você vai ter que negociar com o teu cliente uma nova condição futura, tá? Porque aí o rate e o prazo estão proibidos. Tá? Que aí é aquilo que eu comentei com você. Aí você entra até numa oportunidade de ter um benefício indireto, que é através, por exemplo, no caso da VR, do nosso programa, né, de pontos, que pode ser convertido em serviços ligados à saúde e à própria nutrição. O foco agora está muito mais em estabelecer políticas de valorização para o colaborador, né? Então, de certa forma, o empregador ele perdeu, enfim, algum benefício em relação ao rebate prazo e convergiu um pouco mais com esse decreto para o colaborador, né? Em termos de ter programas melhores estabelecidos para os colaboradores. Enfim, todas as empresas, a partir de maio, vão ter que procurar enfim, uma alternativa, né? A VR sempre já saiu à frente nesse quesito. Né, e, Rafael, eu não acho até que, quando, por exemplo, eu te falo desse programa de fidelidade, que ele seja um benefício só para o colaborador, para o RH também, né? Porque todo RH precisa de um plano de saúde, muitas vezes de um plano odontológico ou de um seguro de vida.
Então, a gente tem ali também tem várias alternativas, né, para o próprio RH. Então, que também é de ajudá-lo, né? É sempre também muito foco no cliente RH. no cliente RH. E quem tiver os contratos se encerrando, nenhuma operadora agora ela pode emitir novos contratos, nem aditar os contratos já vigentes com a condição de prazo de pagamento e o rebate, Isso né? mesmo, isso mesmo. E que a gente garante essa condição até maio de 2023. Até maio de 2023. Mas com relação à AMP, a MP nós temos agora um prazo para que ela possa ser sancionada em definitivo, né? Eu acho que ela tem um processo de tramitação. Mas ela ainda pode ser prorrogável, essa MP, ou o prazo final é 8 de agosto. Então, Rafael, ela até pode ser prorrogável. O ponto é que o país, né, a gente está em um ano eleitoral, né, e que a gente já percebe a movimentação em Brasília, né, a gente até acompanha aqui projetos de lei, a própria evolução aqui da medida provisória, e todo mundo já muito focado mesmo numa campanha eleitoral. Então, pode ser que a medida provisória ainda tenha esse risco de não ser aprovada, né? A gente tem acompanhado muito forte, até via a nossa associação, né, que é a BBT, mas existe esse risco dela não ser aprovada. E aí, em ela não sendo aprovada, e as condições que hoje estão similares ao decreto. Tá? E vamos imaginar que se a MP não for aprovada, o produto auxílio ele volta à possibilidade das antigas condições de Em prazo e rebate. rebate, os Isso. descontos. Valeria a pena uma empresa, por exemplo, abrir mão de ter o PAT, né, o seu vínculo ao PAT, e migrar para a operação do auxílio? Então, as empresas que hoje, né, fazem uso do incentivo fiscal, que são aquelas que estão no lucro real, não há dúvida que o PAT vale a pena, né? Porque o incentivo é grande, né? Agora, para aquelas empresas que não têm, que não fazem uso, que não estão no lucro real, aí sim, acho que o auxílio é um bom produto. Lembrando sempre que o auxílio, você nem precisa ter o cadastro no PAT, no Ministério do Trabalho, né? É só realmente o produto que está ligado ao programa de alimentação do trabalhador, tá? Porque às vezes a Perfeito. gente percebe, a gente notou muito isso depois do decreto, né? Que às vezes o cliente RH fala, não, mas eu já me inscrevi, mas eu não faço uso, porque eu nem estou no lucro real. Então tem que estar sempre atento a esse detalhe, né? Lógico que, em sendo a medida provisória aprovada, aí praticamente, né, você está dentro da mesma regra, a diferença é o próprio incentivo fiscal, que no auxílio você só tem a dedutibilidade dos encargos sociais. O IR, não. O IR não tem dedutibilidade. Então, uma empresa em outro regime fiscal, ela esteja enquadrada em outro regime fiscal, como, por exemplo, presumido ou simples, o produto auxílio para É ela super Nossa, atenderia, né? é perfeito. O auxílio é perfeito. E até é mais, E, né, às vezes, de administrar, porque é o que a gente comentou, às vezes no PAT, para uma empresa médio, grande porte, é mais simples. Para as menores, ter todo esse acompanhamento com funcionário, né? Tá sempre de olho, onde está consumindo, em que localização, onde é, sempre gera uma nova demanda para o RH ou para quem estiver administrando, né? perfeito, doutora Simone. Ainda me gera, também já atuo no mercado de benefícios, já tem mais de 14 anos, doutora Simone. Ainda realmente me gera dúvidas como que
as operadoras vão se adequar a essa possibilidade, enfim, ao arranjo aberto, né? Como é que as operadoras vão conseguir operar essa modalidade de arranjo aberto e com essa possibilidade de transferência entre operadoras? Existe já está sendo feito um estudo para essa adequação? Sim, Rafael, estudos estão sendo feitos, inclusive para a própria portabilidade. A gente tem acompanhado isso muito de perto, né, junto com a nossa associação. Já tivemos várias conversas com o Ministério da Economia, o Ministério do Trabalho. O grande ponto, Rafael, é que, diferente, por exemplo, do mercado financeiro, né, onde você tem uma central que processa todos os pagamentos, você já tem um sistema que está monitorado, que está organizado. No caso do PAT, não, porque não existe. Cada operadora, né, processa e controla a tua operação. Então, é um processo de mudança muito mais complexo, né? E fora que a quantidade de transação diária é imensa, né? Se olhar para o setor, é imenso. Então, muito provável a gente ainda, o setor não vai estar preparado em maio de 2023 para ter a interoperabilidade, né, a portabilidade operante. Então, é muito provável que a gente ainda vai levar um bom período para se organizar. A questão do aberto, como a gente já tem a questão das bandeiras, né, a gente chama de bandeira aberta, que é o caso de Master, Visa e Elo, e essas bandeiras, através das suas adquirentes, que seja Cielo, Rede, Get, Stone e outras, eles já têm uma rede formada, né? O processo de mudança para essa rede está onde? Em reter, né? Em você estreitar, onde você, como adquirente, né? E até as empresas que vão operar no sistema aberto, não deixem os beneficiários utilizar os seus créditos em qualquer outro estabelecimento que não seja refeição e alimentação. Então, o grande ponto aí é mais um desafio para das operadoras junto com as adquirentes, né? De saber limitar bem essa rede de estabelecimentos para que os beneficiários não desviem o foco do pátio, do auxílio, seja lá o. Do auxílio. Uhum. Que a gente chama de desvio de finalidade. Mas é um desvio de finalidade mesmo. A gente também abriu a possibilidade para alguns RHs para emitir algumas perguntas. Eu vou trazer esses questionamentos deles também para a nossa live aqui. De certa forma já foi respondido também, mas é permitido o cartão único VAVR, né? Eu acho que só apenas frisar que os créditos eles têm que ser distintos para cada finalidade, correto? Isso, a mídia pode ser a mesma, pode ser cartão, né? Ou daqui a um tempo a gente já está operando via celular, né? O próprio QR Code. O plástico vai deixar de existir, mas bem provável. Olha, Rafael, de tudo que a gente tem passado com a pandemia, a China também está numa dificuldade louca de mandar plástico para cá. Então, a gente tem evoluído aí até por necessidade, né? E é isso. Então, a mídia pode ser única, né? O saldo que vai estar dentro dessa mídia é que tem que ser separado. Então, o funcionário tem que ter bem lá identificado o que ele tem de refeição, o que ele tem de alimentação. E lembrando sempre que o funcionário nunca vai poder fazer transferência de saldos, como a gente tem visto também aí nessas novas operadoras que entraram agora no mercado, que tem permitido, isso é proibido, eles não podem jogar o saldo, né? A gente até tem um negócio que é permitido pela legislação, que chama benefício flexível. O que é? 1 ou 2 vezes por ano, o RH faz uma pesquisa e pergunta para o funcionário, olha, você hoje recebe X de refeição e X de alimentação. Por acaso, você quer readequar esses valores? Se o funcionário topar,
aí o próprio RH já ajusta e muda isso no pedido para a operadora. Mas isso assim, é 1 ou 2 vezes por ano, depende de acordo sindical, porque tem acordo sindical que não permite, né? Diz, olha, o valor para refeição é tanto, a alimentação vai ser tanto. Então, percebe? É muito individualizado, né? Mas, por regra, é isso. O decreto não fica Isso. transferência, tá? É, outro questionamento que nos trouxeram aqui também, que o trabalhador, se o trabalhador pode realizar saque ou transferência dos valores recebidos A transferência no VA e no de PE. comentar não pode e o saque também não. Também não é permitido. Porque senão Outro é questionamento aquilo que você falou, e a é, finalidade. é, desvia É, totalmente a finalidade, né? é Imagina isso. se pudesse sacar. Se o valor do trabalhador, por um acaso, o trabalhador for demitido, o benefício ele pode ser descontado proporcionalmente do saldo que estiver ainda no cartão, Então, ou esse é um ponto que eu até comentei agora há pouco com vocês. Na minha visão, sim. Se eu fosse o RH ou a advogada do cliente, eu diria que sim, que pode. Mas vale sempre consultar aí o teu assessor jurídico, né? E como sempre entra num risco, é porque o decreto ele diz o seguinte, ó, o benefício é do funcionário. Ok, o benefício é do funcionário. Já entendeu, mas é para o funcionário enquanto ele está trabalhando. Então, por exemplo, ele foi, né, acreditou dia 1º, foi demitido dia 5, não faz sentido, né, o funcionário permanecer com o crédito para o restante do mês. Então, essa diferença, na minha visão, sim, o RH pode reter esse valor do crédito, tá? Os 5 dias que o funcionário trabalhou, não. Aí é uhum. funcionário, tá? Agora tem. Mas Oi, pode. as operadoras ainda podem disponibilizar essa ferramenta para realizar essa retenção? Pode sim. Hoje, por exemplo, a VR tem uma. Até Sim. tinha isso como um serviço, que se chamava gestão de saldo. Agora, com o decreto, como está claro a proibição, a gente deixou de aplicar, mas é lógico que quando o cliente RH precisa, como no caso como esse da própria demissão, a gente consegue sim administrar. Perfeito. Outro questionamento, de certa forma, também a gente você já elucidou, né? Com relação a como é que fica a regra para o produto auxílio, se ela vai seguir a mesma regra, como ela também ela recebeu a regulamentação pela MP, ela, por hora, praticamente a MP espelhou o decreto, né? Exatamente. A MP é um copy-paste do decreto, né? Tá praticamente muito parecido. Hoje está em vigência, né? A única questão é essa que eu comentei, precisa ser sancionada pelo presidente da República, né? Até 8 de agosto. Vamos torcer aí para que venha aí uma decisão, né? Porque senão fica, né? Acho que até fico imaginando às vezes vocês, né? Na venda, né? Deve ter Sim. insegurança. Momentos de tensão. Fala para o teu cliente, né? Pode comprar, mas eu compro, mas em qual a regra que eu vou estar enquadrado, né? Então, a gente está chegando perto, né? Dia 8 de agosto é a data máxima e acho que dificilmente vai haver uma prorrogação. E deve realmente, ou realmente ele sanciona ou acaba morrendo a MP. Perfeito. É, também o outro questionamento que nós recebemos bastante também com relação a qual é o papel do RH agora em fiscalizar, né? Quais são os novos compromissos que o RH ele passa a receber agora com essa nova regulamentação. Então, o RH passa a ser um grande parceiro nosso nessa fiscalização, né? De sempre estar de olho aonde os funcionários estão conseguindo os benefícios, para não desviar o objetivo do programa.
seja lá se for refeição ou alimentação. Tem uma responsabilidade grande em trazer as campanhas nutricionais para dentro das suas empresas. Isso é extremamente importante. Eu agora, há umas 3 semanas, vi uma empresa que passou por uma fiscalização do Ministério do Trabalho, onde o fiscal pediu, olha, qual é teu programa nutricional? Deixa eu ver, né? Então, é super importante que o cliente RH tenha consciência da importância aí dos objetivos do próprio programa, né? Fim, acabou que lá em 76 se criou o PAT, com aquele objetivo que eu comentei, que era de reduzir a fome, né? Depois veio a questão da obesidade, hoje com a pandemia a gente tem fome de novo, mas assim, o importante é sempre do RH lembrar, ó, hoje eu faço parte, né? Hoje eu tenho que trabalhar junto com o meu funcionário no equilíbrio nutricional, na qualidade dessa alimentação. A VR mesmo tem programas, Rafael, bem bacanas, em que a gente formula com as nossas nutricionistas, a gente leva as nutricionistas muitas vezes, antes da pandemia a gente levava, né, fisicamente. Agora a gente acaba organizando alguns eventos, né, onde as nutricionistas participam, tudo depende até da demanda do cliente RH, né? Ele conhece melhor a população dele. Então, é algo bem bacana para explorar aí com a nossa área comercial. Eu acho que, né, como um dos nossos intermediadores aí, vale bater um papo com a Priscila, né, com a própria Jaque, para você entender melhor. É bem bacana o nosso programa. Doutora Simone, eu acho que nos encaminhamos agora, acho que já deu para elucidar bastante coisa. Acho que a gente já encaminha aqui para nosso encerramento da nossa live. Apenas frisando para todos que a gente tá em constante monitoramento dessas alterações e tudo que pode impactar na vida dos RHs, dos nossos clientes aí, no que diz respeito ao programa do PAT, ao auxílio alimentação. Vamos continuar monitorando e munindo todo mundo todos os nossos clientes de informações e tudo que possa impactar juntamente com a VR, nosso grande parceiro. Agradecemos aí a audiência, a todo mundo que pôde acompanhar conosco. Agradeço imensamente a você, doutora Simone, pela participação, poder elucidar bastante. É um assunto complexo, mas ao mesmo tempo também de suma importância, porque hoje o auxílio alimentação ele talvez seja o benefício mais concedido entre as empresas, né? E agradeço imensamente, agradeço a todos pela participação e nos vemos aí muito em breve em uma próxima live, doutora Simone. Rafael, muito obrigada. Adorei participar aqui da live da Valora, né, com o time de vocês, com os clientes de vocês, um carinho aí enorme para todos. E lembrar sempre, né, que a gente vive em um país que é tão rico, né? Eu, assim, sou fã do nosso país, e reconheço que a gente tem aí uns grandes desafios, né? E lembrar que esse ano a gente vai passar por eleição presidencial, então o programa de auxílio de alimentação ao trabalhador é um programa social, então muitas vezes dependendo do governo que entra pode sofrer, né, mais alguma alteração e dizer que assim, independente do que vem e do que vai, a gente está junto com vocês. A gente está sempre disponível. Então, assim, quantas vezes for necessárias, a gente vai estar junto, esclarecendo e torcendo sempre para que o programa seja algo melhor, evoluído. Eu acho que realmente o decreto traz aí algumas dores, mas também trouxe coisa positiva, né? Eu acho que isso faz parte de um que está em desenvolvimento. Então, assim, muito obrigada, obrigada pela oportunidade e contem com a VR. Nós agradecemos, doutora Simone. Uma boa noite a todo mundo. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.